André Larissa, o sexólogo André Memória. Hoje o nosso papo de quinta é sobre gravidez tardia. A gente deixou aqui um questionamento, né, doutor André, de uma telespectadora que perguntou se a partir dos 42 anos, ela mesmo assim consegue engravidar pelas vias naturais ou precisa fazer algum tratamento, a exemplo da fertilização, né? Isso. Primeira coisa, vamos ser práticos. A mulher que está menstruando todo mês, significa que ela está ovulando. Então, mas a principal causa de não engravidar é a ovulação. Então, se ela menstrua todo mês, existe a ovulação, passou o primeiro ponto. A atividade sexual sem proteção, sem contracepção, durante um ano, não consegue engravidar, começa a investigar. E existem outros fatores, como a obstrução da trompa, o útero, o endométrio, que aí não está preparado, uma deficiência hormonal. Então, pode sim engravidar se ela tem 42 anos, está menstruando, significa ovulação. Se durante um ano manteve atividade sexual, não conseguiu, começa a investigar, porque pode existir outros fatores. Pode ovular e não engravidar, por exemplo, se a trompa estiver obstruída. Então, é preciso fazer isso. E chama atenção, sim, como a telespectadora e você comentou, não está mais menstruando, 60 anos, está na menopausa, medo de engravidar. Fica tranquila, meu amor. Menopausa, depois da menopausa, nenhuma de nós vai engravidar. Pode relaxar, curtir a sexualidade, como a gente aprendeu que existe a função de prazer, de amor, de contato e intimidade. Muito bem, mais uma pergunta aqui de uma telespectadora, deixa eu abrir aqui o WhatsApp para ver o nome dela, Rosemary. Ela diz que tem 33 anos, é bem jovem, né? Tem uma filha de 19 anos, mas não consegue engravidar mais. Ela teve essa primeira filha aos 14 anos de idade. Quer saber o que pode estar acontecendo, doutora? Ela pode ter acontecido uma obstrução da trompa, se ela está menstruando, né? Então, como foi essa gestação? Teve sangramento depois? Existem vários outros fatores e existe também aquela infertilidade sem causa aparente. Ela talvez um medo de engravidar e aí a gente faz todos os exames, está tudo normal, essa paciente vai para a psicoterapia. Então, existem diversos fatores, que a nossa ovulação, nosso organismo dá o sinal que é a menstruação, que está acontecendo, os hormônios, a ovulação. Mas existe todo um caminho, porque o espermatozoide, ele entra na vagina, colo do útero, ele vai encontrar o óvulo na trompa. Por isso que eu falei da obstrução da trompa. E aí existe, por exemplo, outras doenças associadas, como a endometriose, que pode dificultar uma gravidez também. Então, se você tem 33 anos, teve essa filha há 19 anos e não consegue, busca auxílio médico para investigar a causa. André, é importante falar também sobre a questão das críticas, né? Quando a gente fala sobre essa etapa da vida, a mulher sinaliza, vou engravidar. Tô pensando, tô querendo ser mãe de novo, mãe pela primeira vez aos 40, 42 anos. Certamente essa mulher vai passar por muitos comentários, muitos deles certamente negativos, né? Como é que faz para lidar com essas críticas e por que também essa mulher é tão julgada nessa fase da vida? Ser mulher é sobreviver às críticas, né? É verdade. A mulher é criticada de qualquer forma. Se cortou o cabelo, é criticada. Se deixou longa, é criticada. Se a saia tá longa, é criticada. Se ela tá curta, é criticada. Do mesmo jeito. As críticas vêm de todo jeito. Só que, como eu já falei aqui outras vezes, a gente tem uma sociedade, uma cultura que privilegia a juventude. Sim. Claro que, biologicamente, a juventude é querida para que ela engravide bem e tenha tudo saudável. Só que nem tudo é só coisas boas e coisas, né, só males, só flores. Então, a mulher madura, se ela estiver bem, ela foi à médica, tudo está ok com o corpo dela, que bom que ela possa gestar e ter uma criança. Ela não deve ser julgada por isso. Esse julgamento vem muito dessa cultura de que a mulher boa, entre aspas, é a jovem, é a bonita, tem que ser magra, se possível branca, né? Ou seja, tem vários aspectos culturais que fazem com que a mulher mais velha, e se ela for negra mais ainda, sofra muitas críticas. Por quê? Porque tem esse julgamento da mulher, dela ficar num cantinho. Ela tem que se fechar numa espécie de caixinha, na qual ela se encaixa ou não no que as pessoas dizem. E quando ela foge do que as pessoas dizem, então ela vai sofrer com isso. E o que ela deve fazer, essa mulher? Primeiro, se ela puder procurar ajuda profissional para acompanhá-la, ou seja, fazer terapia nesse momento da gestação tardia, pode ajudar demais que ela permaneça mais tranquila, com a ansiedade mais equilibrada durante todo o processo, que vai ajudar todo o organismo a funcionar melhor para que aquele bebê seja gestado com a melhor saúde possível. E aí, um detalhe importante, Bruno, em relação à pergunta anterior, se o casal percebeu que está demorando demais e vai começar a investigar no médico, homens, investiguem-se também.
Exato. É muito comum que só a mulher investigue, quando na verdade pode ser o homem o Como se problema. na realidade o problema, muitas aspas aí nesse problema, fosse só nosso. Exatamente. Né? Mais uma vez, é o peso da cultura machista sendo colocado só em cima da mulher. E aí o homem se esquiva disso. Até a mulher nem pensa nessa possibilidade. Então eu vou pedir para que ele vá ou ele ir ao médico. Então, homens vão ao médico, vejam como é que vocês estão, para que o casal veja como está e não só a mulher veja como está. Perfeito. Vou finalizar aqui com a pergunta da Alexandra do Alto do Mateus, que na verdade foi uma pergunta que surgiu aqui no nosso estúdio também, aqui nos bastidores, e acredito que seja a dúvida de muita gente. Ela disse que admira o nosso trio, então fico feliz. E ela quer saber o seguinte: é verdade que depois dos 40 nós corremos o risco de engravidar de um bebê com deficiência? Isso é verdade, doutora? Isso é verdade. Devido à idade dos óvulos, que eles têm a nossa idade, então pode sim, e a principal alteração é a síndrome de Down. Então, depois dos 35 anos, aumenta esse risco, e depois dos 40, a cada ano vai aumentando a idade, vai aumentando o risco de ter um bebê mal formado, e a síndrome de Down é o que está mais nesse contexto. Era a última pergunta, Jeane vai me matar, mas deixa eu trazer essa, já porque André falou sobre a questão da parte que é de responsabilidade dos homens também, né? O nosso telespectador Sérgio perguntou o seguinte: e o homem tem alguma influência por ser mais velho? Entra aí com essa relação, né, com a responsabilidade do homem também. O homem mais velho também pode ter algum problema, gerar algum filho, por exemplo, com má formação? Em termos de malformação, não, porque os espermatozoides, eles se renovam. Ele não tem a idade do homem. Né? Então, existe... diária. Ele tem produção e a fertilidade diária. mantém a mesma, sim, então? Sim. Tá. Agora, eu chamo a atenção uma coisa. A Carol, ela parou o anticoncepcional durante um ano. A médica sinalizou, olha, daqui a um ano só. Parou o anticoncepcional, no próximo mês pode engravidar, meninas. Então, um alerta, tá? Parou o anticoncepcional, no próximo mês você pode engravidar. Durante 6 meses, ela fez a tabelinha certinha. 6 meses, ela relaxou. Mas ela tinha o desejo de gestação. E quando isso não acontece, algo desejado. Então, parou o anticoncepcional, gente, a gente está pronto para procriar. Perfeito, sempre excelente, estou sempre atenta aqui, viu, que eu já passei dos 30, então estou prestando mais atenção ainda. Hoje reforcei minha atenção aqui, vou precisar da ajuda de vocês, viu, se um dia eu for Estamos mãe. à sua disposição. Continua o treino, viu, Bruno? Beijo, André, beijo, doutor Beijo. André. Coisa boa.